e hoje vamos falar sobre as rapinas noturnas. A família que pertence às rapinas noturnas chama-se Strigiformes. Está dividido em 3: corujas, búfalos e mochos. A classificação das rapinas noturnas é: domínio, eucariota; reino, animalia; filo, chordata; classe, aves; ordem, Strigiformes; família, Strigidae e Titonidae; espécie, A. otus, B. S. aluco, A. flameus, O. scops, A. noctua e T. alba. Da família Strigidae são búfalo pequeno, búfalo real, coruja moura, mocho galego, coruja do nabal, mocho de orelhas, coruja do mato, enquanto que a família Titonidae só há uma, a coruja das torres. A gregópila, ou também chamada de plumada, é a regurgitação, ou seja, o vomitado da coruja. Quase todas as rapinas noturnas comem ratos, e os ratos contêm ossos e pelo, qualquer tipo de rato. E aí, elas não conseguem digerir o pelo nem os ossos. Portanto, elas fazem agregópilas ou plumadas, ou seja, a regurgitação disso, porque nem lhes faz falta, nem conseguem digerir. Portanto, é uma boa forma de deitar fora. Por que será que as corujas das torres não fazem barulho nenhum quando voam? O voo das corujas das torres é tão silencioso que, se tu vires, não vais ouvir nada, nem um barulho. Se tu não as vires, então é provável que não as virás. Você alguma vez já se perguntou a si mesmo o que é um Strigiforme? Pois essa pergunta vai ser respondida aqui. Muitas das rapinas noturnas não se ouve elas a voar. Porquê? Porque a turbulência gerada no ar é reduzida, assim como o ruído, e além disso, as penas das asas das corujas têm serrilhas que parecem mini dentes de pentes, como franjas em suas bordas, e a superfície do dorso dessas penas é aveludada, uma combinação de efeito importante na redução de sons. E vamos falar da coruja das torres. Tem um olhar muito curioso e gosta sempre de saber o que estão todos a fazer. Ela observa os humanos de muito perto, mas se os humanos se aproximarem muito dela, ela foge. A cria de coruja das torres nasce sem penas e com as patas muito curtinhas, e quando cresce, já cresce com o disco facial em forma de coração, tal como os adultos. Já cresce com os olhos pretos, totalmente pretos também, e tem as patinhas muito curtinhas e as garras pequeninas. O nome científico dela é Titualba. A localização é em todo o mundo, exceto na Antártida. O comprimento dela é 35 cm. O peso é 250 a 350 gramas. As fêmeas costumam ser mais pesadas. A envergadura varia de 85 a 108 cm. A longevidade de vida, 15 a 20 em condições ideais, mas muitas corujas das torres não chegam a essa idade. Esta coruja descolorada possui olhos pretos que contrastam com o disco facial branco em forma de coração. Esta, altamente adaptada para a caça noturna, é uma das poucas rapinas noturnas que consegue caçar na escuridão total, só pela audição. Não obstante, por vezes caça de dia, especialmente na primavera, para alimentar as crias. Tanto nas noturnas como nas diurnas, elas quase todas têm penas nos dedos e nas patas, porque se estiverem a caçar um rato ou um bicho que morda, não faz tanto ferimento. É como se fosse uma camada protetora. A sua vocalização é como se fosse um grito assustado no meio de uma noite. A sua coloração é meio castanhada, branca na barriga, tem um disco facial parecendo-se com um coração, tem os olhos completamente pretos e um bico meio amarelado, meio acastanhado,
e tem umas garras tão afiadas que conseguem perfurar a presa para ela não conseguir escapar e morrer instantaneamente. A coruja das torres, também conhecida como Tito Alba, é uma rapina noturna média, de corpo delgado, asas longas e patas compridas. A face superior cinzenta e amarela alaranjada e a face inferior branca com mais ou menos pintas escuras. O disco facial pálido em forma de coração com olhos pretos é associado a núcleos rurais e periurbanos e nidifica em estruturas urbanizadas e alimenta-se de ratos e é fácil detectar a sua presença pela abundância de egragópilas de cor escura nos lugares que frequenta e pela vocalização característica que emite, um guincho gaguejado e prolongado. E a seguir vamos falar do bufo pequeno. O nome científico do bufo pequeno é Asio otus. O comprimento é de 31 a 37 cm. A envergadura é de 86 a 98 cm. A distribuição dele é em todo Portugal, mas pouco no Algarve. A longevidade de vida dele máxima é 27 anos e 9 meses. A estadia em Portugal é residente, mas no Algarve é invernante. Tem 4 subespécies, o peso dele é de 200 a 435 gramas e é estritamente noturno, encontrado em áreas onde haja cobertura densa para fazer dormitórios, tais como plantações de coníferas e mantagais densos, e zonas abertas para caçar. É geralmente raro e é raramente avistado, mas pode juntar-se em dormitórios comunais durante o inverno com dezenas de aves. Os adultos são muito silenciosos, já as crias podem ser ouvidas a pedir comida. Os sons que emitem parecem miados. Esta ave é particularmente migratória. Enquanto que a cria de bufo pequeno nasce uma bolinha depenada e depois, quando cresce mais um bocadinho, fica uma bolinha cheia de penas acinzentadas e, tal como o bufo pequeno, ele cresce com uns tufozinhos na cabeça. Quando cresce mais um bocadinho, fica com uns tufozinhos tal como o pai, só que todo cinzento. E tem o disco facial parecido como os pais. E a seguir vamos falar de uma rapina noturna muito engraçada, a coruja do Nabal. O nome científico dela é Asio flameus. O comprimento dela é de 37 a 39 cm. A envergadura é de 95 a 110 cm. A distribuição é na Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Caribe, Havaí e Ilhas dos Galápagos. Peso é de 206 a 500 gramas. A estadia ela é muito invernante cá. A longevidade no máximo é conhecido na natureza 20 anos e 9 meses. A subespécie tem 11 subespécies e esta espécie alimenta-se essencialmente de pequenos mamíferos, em particular ao nosso país de micromamíferos. Além das espécies como o rato das hortas, o rato d'água ou outros associados a meios aquáticos, esta espécie é amplamente difundida e uma das caça regularmente durante o dia, sobrevoando os pântanos e matagais, a baixa altitude em busca de pequenos mamíferos. Não teme os seres humanos e aproxima-se frequente para os inspecionar com os seus olhos amarelos penetrantes. O bufo pequeno, ou Asio otus, é uma rapina noturna média com asas longas e relativamente estreitas, a face superior do corpo da coloração ocre-malhada de preto e a face inferior mais clara, com uma vírgula escura na articulação da asa. Disco facial ocre com sobrancelhas brancas, olhos cor de laranja e orelhas compridas. Habita em áreas florestais e mosaico agroflorestal e deposita os seus ovos em ninhos construídos em árvores por outras espécies como a gralha preta, o búteo comum e os milhafres. Alimenta-se de pequenos roedores e a sua vocalização caracteriza-se por uma série de pios profundos. A coruja do Nabal, também conhecida como Asio flameus, é uma rapina noturna média com asas compridas e estreitas e relativamente pontiagudas. A cabeça curta e arredondada e tem uma plumagem castanha e amarelada na face superior e branca amarelada muito listrada na face inferior. O disco facial é pálido com uma máscara preta
em torno dos olhos, amarelos e orelhas muito pequenas. Habita em charnecas, áreas pantanosas e áreas estepárias. E alimenta-se de pequenos roedores. A sua vocalização consiste numa sucção rápida de pios ténues. E vamos falar agora de uma incrível e maravilhosa coruja. A coruja do mato. O nome científico da coruja do mato é Strix aluco. O comprimento é até 38 cm. A localização é da Europa, Ásia e Norte da África. O peso é 600 gramas. A envergadura dela é 24 a 64 cm. A longevidade de vida é de 22 anos e 5 meses. O piar trêmulo do macho da coruja do mato é um som bastante familiar nas noites de grande parte da Europa, da Ásia e do Norte da África. Estritamente noturna, esta espécie vive em zonas arborizadas onde conhece os movimentos e as tocas dos roedores que lhe permite caçar eficientemente. A coruja do mato, também conhecida por Strix aluco, é uma rapina noturna, média, compacta, com asas largas e arredondadas e a cabeça grande e muito redonda, coloração castanha acinzentada ou avermelhada, e a plumagem molhada e o disco facial homogéneo e arredondado com olhos escuros. Habita em florestas ou campos agrícolas como árvores e nidifica em buracos de árvores e alimenta-se de pequenos roedores e insetos. É normalmente bastante vocal, emitindo uma vocalização bastante característica com um melancólico. A coruja do mato é uma ave sedentária que frequenta cidades e jardins, matas e florestas, de folha decidua e alimenta-se de pequenos mamíferos e aves. É essencialmente nocturna, com uma visão apurada e a sua retina tem 56 mil bastonetes por milímetro quadrado, permitindo-lhe ver uma presa a alguns metros de distância apenas com a luz de uma vela afastada a 500 metros. Faz o ninho em buracos de árvores ou edifícios, pondo de 2 a 4 ovos e defende-os ferozmente o seu ninho, podendo atacar humanos. Como o seu voo é muito silencioso, pode não ser detectado a tempo. Ataca a face do oponente com as suas fortes patas, podendo causar lesões graves. E agora passamos, pequenino e fofinho, o mocho galego. O mocho galego, o nome científico dele é Tene noctua. A localização é Europa e a Turquia. O comprimento é de 23 a 27 cm, a envergadura é de 50 a 57 cm, o peso é 700 gramas. A estadia em Portugal é residente e é comum e a longevidade é 15 anos. A pequena rapina noturna de atividade crepuscular, mas pode ter atividade durante todo o dia. O corpo compacto e cauda curta, cabeça grande e arredondada, os olhos amarelos, face superior castanha acinzentada com pintas brancas e a face inferior esbranquiçada com listras castanhas. É frequente observá-lo nos postes, em campos de cultivo ou em montes de pedra, mas também habita em bosques e nidifica em cavidades de árvores de edificações abandonadas e alimenta-se de insetos, répteis, anfíbios, pequenos mamíferos e aves. E a sua vocalização caracteriza-se por um pio cheio e melodioso. O mocho galego, o nome científico dele é Tene noctua. A localização é Europa e a Turquia. O comprimento é de 23 a 27 cm, a envergadura é de 50 a 57 cm, o peso é 700 gramas. A estadia em Portugal é residente e é comum e a longevidade é 15 anos. A pequena rapina noturna de atividade crepuscular, mas pode ter atividade durante todo o dia. O corpo compacto e cauda curta, cabeça grande e arredondada, os olhos amarelos, face superior castanha acinzentada com pintas brancas e a face inferior esbranquiçada com listras castanhas. É frequente observá-lo nos postes, em campos de cultivo ou em montes de pedra, mas também habita em bosques e nidifica em cavidades de árvores de edificações abandonadas e alimenta-se de insetos, répteis, anfíbios, pequenos mamíferos e aves. E a sua vocalização caracteriza-se por um pio cheio e melodioso.